32ª semana do Tempo Comum, ano C. Leitura para 9 de novembro de 2025 com o tema Deus habita em nós. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras e reflexões cheguem a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Vão compartilhando e se inscrevendo. A primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e 2, versículo 8 e 9 e o versículo 12. Um rio de água viva emana do novo templo. Este rio simboliza a presença de Deus e sua graça transformadora que cura a esterilidade e devolve a vida ao que parecia morto. Ele faz florescer árvores frutíferas e folhas medicinais, sinais de abundância, cura e sustento espiritual. Este rio é a renovação espiritual que Deus oferece a todos que o acolhem. Precisamos estar atentos, vigilantes e abertos para receber esta água viva que cura, purifica e salva. A segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 11 e versículo 16 e 17. Paulo nos recorda que somos o templo de Deus, construído sobre o único fundamento possível, Jesus Cristo. A leitura é um forte alerta contra a divisão e o individualismo dentro das comunidades. Somos chamados a edificar na unidade, na verdade e na fidelidade aos mandamentos do Senhor. Viver a santidade conforme os desejos de Deus. Então, viver a santidade conforme os desejos de Deus. Quem assume a vida de fé, misericórdia e caridade, não teme o julgamento, porque vive firmemente enraizado em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 22, o verdadeiro templo. O uso e abuso dos templos. Jesus encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. O templo, lugar da presença de Deus, havia se tornado centro de negócios e aparências religiosas. O que era sagrado foi corrompido pelo interesse humano e pela busca do lucro. Ainda hoje, muitos templos se transformam em palcos de comércio, vaidade e poder, esquecendo o verdadeiro sentido da fé. Quando o culto é reduzido a espetáculo ou troca de favores, Deus deixa de ser o centro e o homem se volta para si mesmo. O gesto profético de Jesus: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Jesus revela que o templo verdadeiro é o próprio corpo. No Cristo ressuscitado, Deus habita de modo definitivo entre os homens. O templo de pedras perde o sentido, pois o corpo de Cristo é agora a morada do Espírito Santo. E nós somos o corpo onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. E pelo batismo, nós também nos tornamos templos vivos de Deus. Somos chamados à conversão e à missão. O Senhor convida cada um para purificar o próprio templo do coração, expulsando dele o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal. A igreja deve ser o templo vivo do corpo de Cristo e agora morada do Espírito Santo. É pelo batismo que nós vamos nos tornando cada vez mais missionários do Senhor. A igreja deve ser o lugar, o sinal do templo vivo de Cristo, lugar do encontro, da partilha e da comunhão. O missionário é aquele que ajuda os irmãos a redescobrir o sagrado, não nas paredes, mas na vida transformada pela presença de Deus. A nossa missão. O verdadeiro culto acontece quando o coração se torna altar,
A vida se faz oferta e Cristo se torna o centro do templo vivo que habita em nós. Evangelizar hoje é purificar o templo não com o chicote da ira, mas com o zelo do amor e do testemunho fiel. Cada comunidade, seja casa de oração, de acolhida, de missão, onde Deus seja acolhido, amado, e o irmão possa entrar e sentar-se à mesa. Cuidado! Muitos padres e pastores estão afastando pessoas do altar. Jesus trazia as pessoas para o altar, para sentar-se à mesa com ele. Nós somos convidados a participar do banquete do Senhor. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.